Leão Paraense, aqui na programação da Liberal, meu caro Max Souza. Só tô brincando. O Clube do Remo agora é pauta aqui na programação. Ô Leão, o Leão tá aprontando, né? O torcedor tá mordido com razão de tudo que tá acontecendo com o Leão. Poderia ter sido de outra forma, né? O Remo tinha tudo. Eu não vou falar que a competição tava fácil pro Remo, seria muito irresponsável da minha parte. Mas a Série B sempre esteve aqui, ó, nas mãos do Remo. E o Remo desperdiça oportunidades, jogos, que a gente não consegue entender. Contra a Chapecoense, aquele gol lá no último minuto, ele não foi uma água no chope do torcedor. Naquele momento foi. Mas depois era para ter virado essa página e ter continuado com o ritmo. Mas infelizmente o Remo não conseguiu. Naquele momento o Guto até interrompeu o Michel e falou: gente, não é terra arrasada, não é crise. Mas fica aquela sensação de que o Remo poderia ter feito muito melhor se não tivesse vacilado, tanto dentro de casa quanto fora. Mas esse jogo foi horrível em todas as formas pro Remo, Rodolfo. Eu não curti a coletiva do Guto, cara. Não curti. Quando eu também ele não. Fala daquela questão lá da questão que tipo que foi criado algo, entendeu? Me lembrou o Antônio Oliveira, velho. Me lembrou muito o Antônio Oliveira. Eu acho que o cara tem que chegar e falar assim: cara, errei. Eu acho que se eu só tô com o lateral direito, que é o Pedro Costa, eu tenho que utilizar ele. Então errei, inventei moda, inventei nas alterações. Não foi legal, as minhas escolhas não foram legais, mas eu quero que o torcedor do Clube do Remo acredite em mim, porque quando eu cheguei aqui, o que a torcida falava era que tinha que ter os 6 pontos de forma urgente para não repetir o filme de 2021, e com o nosso trabalho, com o meu trabalho, com o trabalho dos jogadores e com o apoio de vocês, a gente chega na última rodada ainda com chances. Eu acho que era isso que era para ele falar, não o que ele falou na coletiva. Eu não curti a coletiva do Guto, viu? Eu vim trabalhar agora à tarde, Rodolfo. Eu tava ouvindo, claro, o programa dos amigos, ouvi o comentário do João Vanderlei, e ele, claro, também acredito que discorde do Guto Ferreira, mas ele toca num ponto muito importante também, que é deixar em aberto para a imaginação do torcedor. Porque da forma que ele fala, é como se o torcedor pudesse criar 5 teorias da conspiração com essa entrevista coletiva pós-jogo. Eu acho que você tem que ser direto. Não dá para explorar o problema, beleza. Não dá para falar o que aconteceu, beleza. Mas faz um gerenciamento de crise após o jogo, porque não foi uma derrota qualquer. Foi uma derrota que poderia colocar o Remo a um passo na Série A. E foi uma derrota construída com violência dentro de campo, com a falta de experiência ou falta de inteligência de atletas do Remo também, que caíram na pilha e mesmo assim continuaram e acabaram tomando cartão vermelho. Nico Ferreira, Diego Hernandes, enfim. Poderia ter sido de forma diferente. Eu acho que se a gente construir esse jogo de forma cronológica, tudo começa a dar errado com o Pedro Rocha. E o Pedro Rocha é um craque, é o artilheiro, o melhor jogador do Remo. E eu não tenho como anular isso. Mas mais uma vez teve a chance de não ser fominha, foi fominha. Se o Remo, eu vou falar assim na base do Si. Teve uma bola no primeiro tempo, quando tava 0-0, né, cara? Pedro Rocha rolar pro Freitas, eu acho, né? Eu não sei quem tava, era o Nico. Ainda tava 0-0, que ele pega, alguém finaliza. Eu não sei se foi ele também, mas eu acho que foi ele mesmo. Era só rolar pro Freitas, né? Não, foi o Diego Hernandes que chutou a bola. Era só ter rolado pro Freitas. E bora ver se o torcedor azulino é bom de memória. Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa paraense fala do Leão. Inclusive, o que eles falaram por lá é que tem muito jogador fazendo corpo mole no Leão, já que ele não vai jogar a Série A. O Pedro Rocha poderia simplesmente deixar de ser fominha em alguns momentos. Max, ele é um artilheiro, tem crédito. Mas para você continuar sendo bom, você tem que continuar a sua regularidade. Ele é artilheiro porque ele é muito bom. Mas às vezes não dá para você finalizar, não dá para você cravar o que você quer cravar. Mas o Pedro Rocha, ele é um dos vários culpados. Ele não é o responsável pelo resultado, mas poderia ter sido diferente se ele fosse menos fominha. Passado isso, o Remo, eu não vou falar que o Remo não teve vontade,
mas eu vou afirmar que o Avaí teve muito mais vontade. Então, se eu enxergar por esse lado, o Avaí, meu amigo, eu não sei se estava recebendo mala para jogar bem, para vencer o Remo. Beleza, se recebeu, recebeu. Se não recebeu, não recebeu. Mas a informação que a gente tem é que rolou um agrado. E eles estão certos, estão com o salário atrasado, tem mais é que jogar mesmo por um prato de comida. E eu falo isso parabenizando os atletas do Avaí, que jogaram muito. E jogaram tão bem, mas tão bem, que parece que o Avaí estava com muito mais vontade que o Remo. Enfim, foi um resultado triste para o Remo, mas foi um resultado justo. Pela falta de inteligência de alguns atletas do Remo, pela briga dentro de campo, e o Remo, vou falar aqui com todas as letras, o Remo levou um nó do Avaí. O Remo foi envolvido pelo Avaí. O Avaí fechava a casinha quando precisava sair, e saía muito bem quando precisava sair. E Reinaldo, não dá pra vacilar, Reinaldo. Reinaldo, você abriu mão da marcação do Clebão naquele primeiro ou segundo gol do Avaí. Segundo gol. O que a gente tem naqueles vídeos do dia de Remo, dos bastidores quando o Remo vence, que só publica quando o Remo vence? O que os técnicos mais falam em todo o Brasil: vamos brigar por toda a bola, vamos brigar em todos os lances. Cara, eu vou até ver o gol aqui. Todas as bolas são possíveis. Cara, o Reinaldo abriu mão de marcar o Clebão. Ele não quis acompanhar o Clebão. E aí, meu amigo, o Avaí, gostando do jogo, da forma que estava sendo construído, foi lá e o Clebão destruiu o Remo na ressacada. Essa é a palavra. O Avaí jogou de manual contra o Remo e, infelizmente, mereceu essa vitória. E aí, Filipão? Cara, eu concordo com tudo que o Max falou. Eu acho que falar sobre esse jogo, querendo ou não, é chover no molhado e às vezes até falar o óbvio para o torcedor. O torcedor viu que foi uma das piores atuações da equipe. Galera, uma coisa aconteceu aqui fora do estúdio. O que aconteceu. Vieram falar em inglês com uma pessoa que não sabe falar em inglês. E aí o olhar da pessoa desesperada até chegar uma outra pessoa para traduzir foi sensacional. Mas voltando aqui a falar sobre o que aconteceu aqui no jogo do Remo, é falar o óbvio. O Remo, ele, no primeiro tempo, só fazendo um resumo do que... Verdade, né? O Reinaldo, ele larga a marcação total, né, do Clebão. Erro crasso do Reinaldo. Tempo, o Remo, ele tem boa parte da primeira etapa domínio territorial. Nos primeiros 10, 15 minutos, o Remo conta pra mim por displicência ou por algum problema, o Pedro Rocha não conseguiu dar continuidade às jogadas. O Pedro Rocha, ele simplesmente... ele não conseguiu matar a bola, acertar um passe, se precipitou em algum chute. E ali o jogo foi ficando confortável para o Remo no sentido de ter a bola, mas não criava nada. Quando bate 30 minutos, o Remo cria duas oportunidades. Uma que é um lançamento do Pana para o Pedro Rocha, que ele não pega na bola por, sei lá, 10 centímetros. E na outra, o Pana entra sozinho na grande área e bate para fora. Depois disso, o Remo, ele não só sofre o gol, como ele para de jogar. O Remo, ele vê o time do Avaí jogar e aí vai no que vocês falaram. Muito mais vontade, a entrega maior, o Remo muito disperso em campo, o Remo que é difícil falar sobre tática do Remo a partir dos 15 do segundo tempo. Porque quando dá 15 do segundo tempo, o Remo tem 4 atacantes em campo. Tem 2 jogadores de meio. O lateral não é lateral. O lateral esquerdo saiu do time. Então, qual era a formação do Remo depois? Um volante virou zagueiro, aí tava com 3 zagueiros, só que de vez em quando o zagueiro que tava jogando de lateral improvisado, que é volante, chegava no ataque. Eram vários jogadores ali no terço final, então é muito complicado falar sobre tática do Remo nesse jogo, mas vale ressaltar para mim uma negligência com a partida. É claro que existem muitas situações nos bastidores, algo que, por exemplo, o Abner falou bastante até durante o Liberal Notícias hoje aqui, sobre o entendimento de jogador, até mesmo do que você quer para sua carreira. E aqui eu não vou citar nomes, mas vamos citar exemplos. Eu sou jogador do Remo, eu sei que ano que vem eu não estarei na Série A caso o Remo suba. O acesso para mim tá valendo menos do que pro Rodolfo, que é titular absoluto e que tá tudo certo já, vou jogar Série A ano que vem. Se subir, se não subir, Rodolfo vai ter até um aumento no Remo ou vai conseguir fazer o salto por outro time. Mas ainda assim, tem a questão do bicho, ainda assim, até para quem tem mais de 30 anos, uma projeção de carreira em termos de elevação nacional, de nome, de currículo, um acesso para um time que não sobe há 30 anos, é para mim uma falta de respeito com a sua carreira muito grande. E é muito da gente ser ingênuo aqui, achar que o atleta pensa assim, porque infelizmente a carreira do atleta ela é criada
num descaso, na maioria dos casos, num descuido e na sorte, que parece que sempre a sorte vai estar ao teu lado. E tem dias que tu acha assim, hoje a sorte não precisa estar do meu lado. Hoje eu sou o terceiro reserva. Só que uma hora a tua hora pode chegar. E a tua não presença, em alguns casos, abala não só no caso de um sistema, para quem é titular, ou para quem iria jogar a partida, mas também para um bancário que é muito relevante para o clube internamente, faz diferença. A chegada no estádio daquele clube. Depois de uma preleção, depois de uma noitada gigantesca, depois de uma semana onde muitas vezes houve dispersão por vários atletas. E dispersão não só ir pra noite, mas sabe, se eu tô aqui jogando baralho com o Rodolfo, o Max tá jogando truco com o V8, tá todo mundo aqui, de quem é de destilado, quem é cerveja, que cerveja, com o sentimento de que assim, poxa, talvez seja fácil, porque nós já simplesmente vencemos outros jogos e vamos enfrentar uma equipe que não treina ou não treinou 2, 3 dias na semana. É de uma irresponsabilidade muito grande, mas do mesmo jeito que eu tô falando aqui, que o jogador, ele é um bicho diferenciado, é o que eu trouxe no início do programa. A situação já foi muito mais complicada pro Remo. O torcedor azulino, por sinal, como eu falei, ele é forjado na dor e no sofrimento de muitos momentos piores do que esse. O torcedor do Remo, há 10 rodadas atrás, ele olhava e dizia, temos que vencer 2 jogos e se livrar do rebaixamento. O Remo, ele consegue uma arrancada e acaba sendo vítima nesse final de um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter quando der errado, que é a esperança. Mas ainda que a esperança esteja viva, e eu acho que tem que ter no torcedor azulino, principalmente se a gente for olhar para quando o tempo está chegando, para quando o grande jogo está se aproximando, o torcedor do Remo, ele tem que entender que ainda é possível. O Remo, ele tem que pensar em vencer o seu jogo em um de 2 resultados. E muita gente hoje está viralizando, está mandando, está postando a fala do presidente do Atlético Goianiense. Quantos jogadores do Atlético Goianiense são goianos? O técnico do Atlético Goianiense, ele é goiano? O que é a rivalidade de Goiás e Atlético Goianiense para os jogadores do Atlético Goianiense? Quais jogadores do Atlético Goianiense vão continuar no Atlético Goianiense ano que vem? Quando você tiver a resposta de todas essas perguntas, o grande ponto vai ser: jogador, o mesmo jogador que em caso de acesso prefere ficar à noite bebendo em Floripa, você acha que nesse mesmo perfil de atleta, um jogador que tem a rivalidade de 1 ano e que não vai ser mantida para o ano que vem, é mais importante essa responsabilidade? Ou é mais importante, poxa, a fala do meu presidente, não quero vencer, não quero que o Goiás suba? Ou o faz-me rir que pode pintar na carteira dele? Porque não é só o faz-me rir do Remo, é do Criciúma. São 2. Bem como o que vai chegar para o Atlético Goianiense é o que vai chegar provavelmente também para a equipe do Cuiabá. Seja de Remo, seja de Goiás, seja da equipe da Chapecoense também. Eu esqueci até de citar o Goiás no caso anterior. Porque mesmo você dependendo de si, ainda tem a questão do vai que. É um investimento muito alto que vai ser feito esta rodada por todos os clubes. Mas o que me pega aqui é a responsabilidade de alguns atletas do Remo, que para mim é mais importante falar disso até do que do jogo. Entendendo que é o momento pós-partida. Bateu quarta-feira, que já é o momento jogo, aí você já tem que tentar elevar a confiança do torcedor, que também faz parte desse momento. Mas também é entender que nos outros jogos existem circunstâncias muito maiores e muito mais importantes para atletas do que, poxa, não vamos deixar nosso rival subir, sendo que o nosso rival precisa só de uma vitória, não precisa nem da gente. E eu não sou goiano, nunca torci para o Atlético Goianiense. O meu presidente deste ano não é meu presidente do ano que vem. Sinceramente, eu tenho dúvidas, e eu tenho, na verdade, uma quase que certeza que é muito mais importante para o jogador faz-me rir do que o presidente do meu presidente, que amanhã não vai ser mais meu presidente, ficar chateado ou não ainda comigo. Mais o Adson, que é um presidente que dá declarações fortes, linha dura, que chega e que expõe os jogadores, né? Ele fala, esse meu time é ruim. Uma das últimas declarações do Adson foi: tem jogador da minha base que foi enganado. Eu fui assistir jogos da minha base e eu vi jogador que tem que sair do futebol e estudar dentro do Atlético. Então vai muito disso que o Felipe falou, cara. O jogador, ele não tá nem aí. Quem torce pro Atlético é o Adson. Quem torce pro Atlético é a imprensa de Goiás, de Goiânia. Quem torce pro Atlético é o torcedor do Atlético. O jogador do Atlético Goianiense, ele quer o dinheiro, pai. Ele quer o dinheiro na conta, ele não tá nem aí se o torcedor do Atlético Goianiense vai ser zoado ou não pelo torcedor do Goiás e do Vila, ele não tá nem aí. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se, ative as notificações. Até o próximo vídeo e fui. Valeu!